Esse aqui é o nosso quadro Carteira Mirai, onde eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero. Vem comigo. E esse tem sido um ano bem curioso. 2025 foi muito didático e esse está surpreendendo muita gente, muitos mesmo. Ibovespa saltou em janeiro, nem corrigiu. E na segunda-feira, o que você acha que está acontecendo com a bolsa? Está subindo, apesar da alta volatilidade nas commodities e nos metais preciosos. Olha aí, Ibovespa, na data de gravação desse vídeo, está subindo 0,43%. Apesar de o petróleo estar caindo quase 5% em apenas um dia, fazendo com que Petrobras caia 2%. O dólar, por sua vez, no ano acumula uma queda de quase 5%. Se a gente pegar os últimos 12 meses, a queda acumulada é de 10%. E hoje está ali praticamente no 0 a 0. Por isso, eu continuo sustentando que uma parte da nossa carteira Brasil mesmo, deveria tentar se beneficiar desse dólar mais baixo. Como assim, Lan? Como que eu poderia fazer isso? Tendo uma parcela no meu portfólio, Brasil mesmo, exposta a empresas que se beneficiam de um dólar mais alto. Ele está em queda agora, mas e depois? Então, lidando com essa incerteza, parece interessante ter uma parcela de empresas que se beneficiam de um dólar em recuperação. E a gente teria empresas de commodities no geral, desde que a gente possa comprar no preço certo, com margem de segurança, e empresas exportadoras. O nosso aporte, então, vai se basear nisso, mas não só nisso. Boletim Foco, publicação toda segunda-feira, trouxe ainda mais queda na inflação. Expectativa, que expectativa? Há uma semana o pessoal estava falando em 4%, fechamento de 2026. Agora a expectativa caiu um pouquinho para 3,99%. O Copom, a gente já sabe, já deixou clara a sua mensagem de, olha, a partir da próxima reunião a gente vai começar a cortar juros. Mas deixou claro também que dificilmente a gente pode esperar uma queda forte. Deu para sentir ainda aquele ar de cautela do Banco Central. Por conta dessa entrada de capital estrangeiro, expectativa de queda do juro brasileiro, as taxas dos títulos públicos também ficaram um pouco menores. O pré-fixado, por exemplo, que até pouco tempo atrás, em dezembro, estava negociando acima de 13,5%, já está aqui em 13,30. Tesouro IPCA foi rolado, olha só. Cadê o 2029? Não tem. E o IPCA 2035? Foi para 2037. Isso aqui é rolagem. É assim que o governo joga para frente a dívida. Mais uma empresa envolvida com o caso do Banco Master, quase envolvida, para ser sincero. Fictor, que é um conglomerado, tentou comprar Banco Master e aí teve a decretação de liquidação pelo Banco Central. E agora, esse pessoal pediu recuperação judicial. Veja que a quebra de um banco gera um efeito cascata, porque existe uma conexão entre instituições financeiras. Não há aquela coisa de você ter um erro, uma quebra, e ser uma quebra localizada. Você espalha, você irradia os efeitos. E quanto maior a instituição financeira, pior. Banco Master, então, ainda produzindo consequências para fora do banco. E o próprio Fictor alega que um dos motivos para a necessidade de recuperação judicial foi o caso Banco Master, que teria manchado a imagem do Fictor. Então manchou a imagem e aí você teria alguns problemas oriundos dessa mácula de reputação. Sua reputação foi manchada, então, sei lá, você agora tem dificuldade de ter bons fornecedores, uma série de coisas, e aí você fala, pô, agora a minha situação financeira começa a piorar. Nessa data também começa a valer a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Na verdade, a validade é para o ano de 2026. Só que, como o Olerite, né, ele vem descontado ali, geralmente na virada do mês, aí não vai ter esse desconto em cima de um salário de até 5 mil. Prosseguindo, Sanepar nesses últimos dias começou a corrigir. Nesse exato momento, caindo 2,5%. Eu já comecei a reparar alguns comentários. O que está acontecendo com a Sanepar é que ela está derretendo nesses últimos dias. Olha, vamos pegar o ano? No ano todo está subindo 10%. Está longe de se derreter. Uma mera correção, realização de lucros. A gente sabe que essa alta no ano de 2026 advém do quê? De fluxo comprador do estrangeiro colocando capital aqui na bolsa. Da mesma forma que entra rápido, pode sair rápido. E aqui, uma realização de lucros. O pessoal coloca dinheiro, estica o preço, obtém ganho de capital e retira. Não é um capital que vai ficar aqui permanentemente. É um capital que entra e sai de acordo com a conveniência. E não houve nenhuma notícia atrelada ao papel que possa ter gerado volatilidade. Eventualmente, pode ter um fato que a gente desconhece? Sim.
Claro que sim. É só você pensar que existem pessoas trabalhando lá e essas pessoas têm mais facilidade de obter informação. Então, eventualmente, numa cidade, a Sanepar teve um grande problema. Isso ainda não foi publicado. Eu já sei, eu já tô ligado, eu tenho muitas ações e eu vendo. Pode acontecer. Ou então, vai vir uma decisão da AGEPAR que vai prejudicar um pouco a Sanepar. Já tô ligado, já vou vender minhas ações. Pode acontecer também. Só que a gente que tá de fora, a gente tem que se contentar com as informações públicas. É assim que funciona o jogo. E não há nenhuma informação pública para justificar essa queda grande de quase 5% nesses últimos dias. No acumulado, ainda, a gente está falando de 10% de alta em apenas um mês. Então, segue o jogo. Até porque hoje a ação está negociando a um índice preço sobre valor patrimonial de 1,09. E quando você pega o histórico de negociação desse múltiplo aqui, você vai notar que a ação costuma negociar até abaixo, já que a média ficou em 0,84 desses últimos 10 anos. Só que em 2016 estava negociando a 1,13, 2017 1,14, aí caiu para 0,94, depois pulou para 1,72. Então a ação hoje está muito mais próxima do preço justo do que qualquer outra coisa, de tal modo que ela poderia cair sim, talvez voltar para os R$ 8, não sabemos. Mas se a sua preocupação estiver concentrada nisso, você deveria repensar a sua estratégia. Você deveria tentar carregar as boas ações, as vencedoras, de acordo com o lucro que ela pode te dar, através dos dividendos e através da evolução do patrimônio líquido. Você tinha ouvido falar disso? Evolução do patrimônio líquido? Ô Luan, não. O patrimônio líquido é o dinheiro que seria pago aos sócios depois de você pagar todas as dívidas. Liquidar tudo. Pagou tudo, o que sobrou é o patrimônio líquido. Então toda vez que a empresa vai lá, tem o seu lucro, ela distribui uma parte para os sócios como dividendos e a outra parte ela retém, ou ela vai reinvestir no negócio, o que tende a elevar o tamanho do patrimônio líquido, ou vai integrar o patrimônio líquido, deixando ali como disponibilidade de caixa, por exemplo. De uma maneira ou de outra, boas empresas vão evoluindo o seu patrimônio líquido. Então, a propriedade que você, acionista, tem em uma empresa vai crescendo. É esse tipo de visão que você precisa ter. Foco na evolução do patrimônio líquido. Empresas com geração de caixa previsível, que pagam bons dividendos, que possuem um monopólio legal, como é o caso de empresas de saneamento, são empresas que você tem uma regularidade na evolução do lucro líquido e do patrimônio líquido. Olha só aqui, ó. Você vai aqui no Investidor 10, clica aqui em Contábil e você vai perceber isso que eu estou falando. Tá vendo aqui que a empresa em todos os anos cresceu a receita, bem como o lucro líquido? Mesmo em um momento de dificuldade, como foi aqui o caso do Covid, a empresa só teve uma queda pequena, de 1,08 bilhão para quase 1 bilhão, e depois já superou em 2021 para 1,18 bilhão, e foi evoluindo. De tal modo que com essa empresa eu não me preocupo. A única preocupação aqui é comprar no preço certo. Vender? Só se, cara, a ação negociasse a 2 vezes o valor patrimonial. Sério, Luan? Seria equivalente a quase dobrar de preço hoje? Sim. Aí seria um absurdo, porque num patamar de preços como este, eu estaria sendo mal remunerado com o capital ali alocado integralmente, nunca vender tudo, a gente já falou sobre isso. Mas fora isso, é preferível a inação, nada a fazer. Agora, algo que realmente está caindo é o Bitcoin. Olha aí, a queda acumulada em 12 meses, em reais, é de quase 30%. Já em dólares, pouco mais de 20%. Nesse ano, cai em dólares quase 10%, em reais quase 14%. E recentemente teve uma queda absurda, tá vendo aqui, ó? Muito rápida, de quase 20%. E aí, a gente teve aqui um derretimento, vou pegar só daqui de quinta-feira, dia 29 de janeiro. Ó, 10% de queda em 2 dias. E aí fica a dúvida, o que está acontecendo com o Bitcoin? Bom, eu não gosto de ficar racionalizando demais, no sentido de você pega esses canais aí que falam sobre Bitcoin, o cara tenta pegar 1 milhão de motivos para tentar justificar uma queda. 1 milhão de motivos. Só que, sendo sincero, é um trabalho inútil. É muito esforço para pouco resultado. Ficar racionalizando, tentando encontrar a causa, sendo que pode ser que a pessoa tenha feito uma investigação profunda e mesmo assim não encontrou a verdadeira causa. Você não concorda comigo? Uma racionalização gigantesca. O que a gente sabe no mercado de Bitcoin? A gente sabe que aqui tem muita alavancagem. O pessoal opera alavancadíssimo, muito. Então é um mercado altamente especulativo, não tenha dúvida disso. O pessoal empresta capital, carry trade, é um negócio doido. Então por isso que a volatilidade tende a ser intensa. E quando você vai buscar aqui motivos, olha aí, é o que eu falei. Liquidações de 200 milhões de dólares em posições alavancadas aceleraram a queda. Aí começa aquela explicação macroeconômica.
falando sobre geopolítica, Estados Unidos e Irã, sabe? Aí começa um monte de explicação macroeconômica, sendo que ninguém sabe. O que aconteceu foi, tivemos uma liquidação massiva em prata, principalmente, metais preciosos como um todo. E aí, como o mercado no curto prazo é dominado por traders, e aí a gente está falando de robôs, eles acompanham a tendência. É o fator impulso, acompanhar a tendência. Aí tá tudo alavancado, vai ter que zerar a posição. Porque está caindo tudo, tem que zerar a posição. Você emprestou capital para investir. Quando que você tem que se preocupar? Quando que você tem que investigar a causa de uma queda de qualquer ativo? Quando envolve o fundamento do ativo. Então, por exemplo, Sanepar, voltando ali em Sanepar. Se Sanepar perder contrato com Curitiba, porque ela cometeu uma violação gravíssima. Pô, eu estou perdendo meu principal contrato. Aí depende de uma investigação sobre os impactos disso nos fundamentos econômicos da empresa. Bitcoin foi hackeado. O que todo mundo achava que não ia acontecer, aconteceu. Conseguiram hackear a rede. Não estou falando que seja possível, provável, só estou falando assim, uma coisa grave. Ou então, Satoshi Nakamoto, de maneira comprovada, liquidou todos os seus bitcoins. O criador. É esse tipo de movimento que deve preocupar. Se não, ruído, volatilidade, e a gente tem que fazer o quê? Tentar se beneficiar da volatilidade. Tendo um portfólio antifrágil, que se beneficia da desordem, do caos, devidamente estruturado, aí a gente vai lá e consegue se beneficiar dessa volatilidade, dessa variação nos preços. E olhando aqui para minha carteira, na IQI, parceira aqui do canal, onde a gente está investindo R$ 500 por semana, Bitcoin, obviamente, é onde a gente está tendo perda. Então aqui seria o caso a gente fazer um aporte. Mas seria interessante a gente dar uma olhada aqui na carteira de ações e a gente nota que a Arezzo fizemos aportes em momentos oportunos, talvez por sorte, o fato é, estava com alta margem de segurança. Nesse momento, meu preço médio abaixo de 25, preço de mercado 26. Já é a maior posição da carteira, então eu prefiro esperar mais alguma queda se for o caso. Klabin, segunda maior posição, leve lucro, está dentro daquele nosso propósito de aproveitar empresas com receitas dolarizadas, poderia ser o caso, mas vamos terminar de olhar aqui. Banco ABC, terceira posição, então eu quero mais margem de segurança, já que nós temos um bom lucro aqui até agora. BB Seguridade, eu quero pelo menos ganhar 10% ao ano nessa ação, até porque vai ter a queda da Selic que vai impactar negativamente o resultado financeiro da BB Seguridade. Então nesse caso eu quero abaixo de 36. Se não, deixa aí, tá ótimo. PetroRio, já foi. Já conseguimos comprar abaixo dos 40, acima dos 40 a gente não quer comprar, por quanto é uma empresa que não paga dividendos e por quanto se trata de uma empresa muito correlacionada com o petróleo, que é uma commodity altamente imprevisível. Banco do Brasil, como vai pagar poucos dividendos, eu quero comprar com muito desconto e não necessariamente o momento ideal seria agora. Temos Orange BTC, só que o MNAV, que é o indicador que mede a quantidade de bitcoins em tesouraria frente ao valor de mercado, deu uma reduzida, então eu prefiro ir diretamente no Bitcoin nesse momento. E temos a Suzano, olha aí, praticamente no nosso preço. E a Suzano entra nesse meu propósito de aproveitar um dólar em queda. E o Odontoprev, que acabou se aproximando dos 12, que seria meu preço máximo para aportes. Então eu vou esperar um pouquinho em relação ao Odontoprev e vou em Suzano. Alô, mas você tem R$ 500, você vai aportar R$ 500. Você vai dividir aporte aí, ó, conta de investimento, R$ 500. Eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir o aporte da seguinte forma, eu vou pegar da renda fixa, que a gente tem R$ 400, vou alocar em Bitcoin para aproveitar toda essa queda e o remanescente, que é o aporte semanal, eu vou comprar integralmente de Suzano e vou falar um pouco a respeito da empresa na sequência. Lembrando que o que a gente tem aqui em renda fixa é CDB de liquidez diária e detalhe, aqui é reserva de oportunidades, não é a reserva de emergência que eu presumo que você tem certinho já montada, separadinha. Então aqui eu já vou resgatar o valor total, pronto, fiz o resgate, vou voltar para o início, agora a gente tem 913 aqui para aportar, R$ 500 em Suzano, restante 400 em Bitcoin. Em Bitcoin já vou fazer isso agora, então eu vou aqui em investir, vou colocar aqui R$ 400 e vou continuar. Confirmei aqui, pronto. Lembrando que a gente está fazendo tudo isso, concentrando toda a carteira aqui na corretora IQI, parceira do canal e que tem como sócio o BTG Pactual. E antes de proceder ao aporte aqui, lembrando que se você quiser abrir conta na IQI, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos falar aqui a respeito da Suzano. Segue caindo 20% nos últimos 12 meses. Nesse ano, a queda acumulada é de quase 5%, abaixo dos R$ 50. O que acontece? Atualmente, a Suzano negocia um indicador preço sobre valor patrimonial de 1,38. Historicamente, esse múltiplo, pelo menos nos últimos 10 anos, mostrou-se bem baixo, bem baixo. Olha só isso aqui. Média da empresa, 2,45, praticamente o dobro. Em 2016, o múltiplo estava em 1,77. 2023, 1,57. Agora 1,38. Ou seja,
o mercado está muito pessimista com essa ação. E geralmente, né, é no pessimismo que a gente encontra oportunidades. O indicador EV sobre EBITDA abaixo de 6. Só que esse indicador aqui, cuidado que você pode se enganar com ele. Por quê? Porque geralmente quando o indicador está muito baixo, é porque a empresa está gerando muito caixa. Isso acontece geralmente quando o quê? Quando a celulose está nas alturas. E aí a empresa gera mais caixa nesses momentos. Então esse indicador pode te enganar. Por isso que existe uma heurística quando a gente está falando de ações de commodities, que geralmente quando o indicador está mais alto, geralmente é muito falível essa heurística, é o melhor momento para comprar. Mas isso especialmente no indicador PL, porque o lucro cai muito. Então você vai ver que hoje o indicador PL está em quase 10 vezes lucro e está muito acima do que 23, 22, e aqui a gente teve um mini boom de commodities, especialmente em 22, e está muito próximo de 2016, quando o PVP estava um pouco mais alto. Então, a princípio, só olhando para esses indicadores e o histórico da Suzano, a gente consegue notar que a empresa hoje está barata em relação ao seu histórico. E a dívida? A dívida está em linha com o histórico da empresa, já esteve bem pior, por exemplo, em 2020. Em 2016, estava em 3 vezes EBITDA também, então isso aqui não teve grandes alterações. Em termos de margem líquida, a gente está aí com 12%, mas aqui é complicado. É melhor você olhar para a margem EBITDA, porque esse tamanho de dívida atrapalha você olhar só para a margem líquida. Então olha só aqui, ó. Hoje a margem está aqui embaixo, então a margem está pior. 2019 estava mais baixo, então olha só que interessante. A margem está pior, mas está melhor do que 2019 e melhor que 2016. E ainda assim ela está mais barata do que estava negociando nesses períodos. Voltando aqui para os destaques do último trimestre, a gente pôde perceber o seguinte, que hoje o Free Cash Flow Yield está em 18%, ou seja, empresa muito barata, cresceu 1,2% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Então, o fluxo de caixa livre, isso quer dizer Free Cash Flow Yield, em relação ao preço da ação, valor de mercado, está produzindo aí 18% de retorno. É um patamar relativamente baixo, A alavancagem financeira em dólares ficou em 3,3, em reais 3,1, em linha com o ano de 2024, que aqui a gente está falando de 2025 ainda. Custo caixa, e aqui vale um detalhe para você. A Suzano é considerada a empresa mais eficiente do planeta, do mundo em celulose. É a melhor do mundo, porque ela detém o menor custo caixa de produção de celulose. Seria um indicador muito parecido com o custo de extração, o lifting cost lá para a Petrobras. É muito baixo esse custo caixa, apenas R$ 800, sendo que grande parte do mercado não está nem conseguindo ter rentabilidade ao produzir celulose, porque a celulose está muito baixa em virtude do excesso de oferta lá na China. Mas o excesso de oferta em algum momento tende a se normalizar. E, geralmente, as empresas que conseguem passar por essas turbulências são aquelas mais eficientes. E aí você teve um ano de 25, onde o volume de vendas subiu 20%, então a empresa está vendendo mais, só que a geração de caixa caiu. Por quê? Porque o preço está muito baixo. Além do fato de que o dólar também caiu em relação a 24. Um dólar mais forte gera mais lucro para a Suzano. Só que essa recuperação da celulose já pode estar acontecendo e ninguém está vendo. Ninguém, entre aspas. Estou falando aqui na internet, etc. Por quê? Primeiro, a Suzano recentemente aumentou o preço da celulose. Aumentou. E isso aconteceu quando? Dezembro de 25. E o mercado não reagiu. E a gente consegue perceber aqui claramente, só através do release, que hoje a Suzano só precisa de elevação do preço da celulose. E que o dólar não caia muito abaixo de R$ 5. Só elevar o preço da celulose. É só isso. Porque volume de vendas está forte, tanto de papel quanto de celulose, mas papel é um percentual pequeno da receita em Suzano. A dívida está controlada dentro do histórico da Suzano, que é uma empresa com uma dívida maior. Ah, mas está com ROIC aí de 12% que até caiu. O custo da dívida aqui da empresa é dólar mais 6, não passa de dólar mais 6. Dólar caindo, na verdade só tem 6% de custo, então você está gerando valor com ROIC de 12%. Fique tranquilo. Então a empresa está gerando valor, apesar dessa queda de preço. A dívida não está crescendo, ou crescendo muito pouco. Custo caixa está caindo, só falta o preço subir. Só falta isso. E já começou a subir. Ah, mas esse aqui é um movimento de alteração unilateral de preços pela Suzano junto aos seus clientes. Tá, mas já gera resultado na Suzano. Mas olha aqui no mundo. Tá vendo aqui a celulose em novembro?
até dezembro, estava aqui bem baixa e já saltou. Olha o salto no preço da celulose, agora está corrigindo, mas teve um salto muito forte e isso parece não ter se refletido nos preços. Nesse ano a Suzano está caindo. E como mais de 80% da receita operacional líquida da Suzano vem da celulose, ela é a empresa mais afetada nesse sentido. Então é a mais volátil também. Não tem todo aquele equilíbrio de receita da Klabin. Por isso que a Klabin é mais segura no sentido de equilíbrio. Agora, em termos de eficiência, no menor custo de produção da celulose, é a Suzano. É a Suzano. E aí, mais um indicador aqui para você, receita líquida. O indicador receita líquida, na comparação anual, está com uma queda de 1%. Por que a receita está caindo? Porque receita é o quê? Volume multiplicado pelo quê? Pelo preço. Volume cresceu 20%, está crescendo, mas o preço caiu. Na prática, eu tenho uma queda na receita líquida. Agora imagine um cenário de recuperação dos preços ou normalização, um preço que está tão baixo que remonta a mais de 10 anos atrás, em que você teria elevação da receita líquida, aumento da geração de caixa e ainda um dólar eventualmente se recuperando. Aí seria só um fator acidental. Você teria uma empresa hoje negociando a um free cash flow yield superior a 20%. De graça, claro, tem esses fatores, são fatores de risco. E aí você, como é que você faz isso? Montando isso de maneira mais controlada no seu portfólio, que tem o custo de oportunidade de você receber poucos dividendos e ter que aguardar o imprevisível que é a recuperação desse mercado. Mas isso a gente faz através dos aportes ali e limitando o tamanho da alocação. E é isso que a gente vai fazer aqui em Suzano. Então a gente volta aqui para a corretora, vamos ao home broker, negociar, compra, Suzano, como a ação custa caro, a cotação, a gente vai ter aqui em IF aqui, né? Mercado fracionário. E a gente vai comprar 10 ações. Comprar, executado parcialmente, executado. Pronto, executamos integralmente. Aí outra coisa que eu vou fazer aqui, aproveitando, é pegar a custódia remunerada. Você vai aqui, ó, vou te mostrar o caminho. Você vai aqui na página inicial da EQI, você vai clicar aqui em investir, renda variável, serviço. Eu vou pegar a custódia remunerada. É um serviço gratuito, eu não quero vender as ações, é para longo prazo, então por que não? Receber ali mais um quero na conta. Contratar. Vou aceitar aqui. Pronto. Contratação concluída. Tranquilo. Volto aqui no inicial. Agora minhas ações serão alugadas de acordo com a conveniência aí da corretora. Ah, Luan, vale a pena ter custódia remunerada ou aluguel de ações? Vale. Eu vou receber ali a taxa de aluguel depois de pagar a corretora. E assim, é o mais próximo do que a gente teria de um almoço grátis no mercado financeiro. Até porque a EQI, assim como o BTG, possibilita você vender as ações. Você não fica preso no contrato de aluguel. Então tranquilo, vale a pena. Um quero, entre aspas, de graça ali na carteira. De novo, link para a EQI aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu quero saber o que você está fazendo. Comenta aqui embaixo, já clica no botão de gostei e se inscreve no canal. E aqui em cima eu vou deixar para você o último episódio desse quadro Carteira Mirai.